mais uma semana com ameaças à democracia brasileira. Na terça-feira, a PEC do voto impresso auditável foi rejeitada na Câmara dos Deputados. O texto precisava de 308 votos para ser aprovado, mas só alcançou 229. 218 parlamentares, você pode anotar o nome deles, foram contrários e houve uma abstenção do deputado Aécio Neves. Esse a gente já tem no nosso caderninho, o nome dele anotado faz tempo, caderninho negro, né? Terminada a votação, um vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, de 9 de junho deste ano, começou a circular na internet. Vamos ver o vídeo. Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele, que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. A frase é essa: eleição não se vence, se toma, né? Brincadeira, piada, né? Não só pela frase, só a presença do ministro nos corredores do Congresso já é algo questionável, né? O ministro do Supremo não pode ter papel político partidário, e a gente vai falar sobre isso, né? O ministro Barroso, ministros do STF se envolveram numa discussão que é absolutamente legislativa, de uma PEC, né? E o ministro reclamou que a fala dele foi tirada de contexto. Na noite de quarta-feira, ele publicou no Twitter a seguinte mensagem: no Brasil de hoje, não passa um dia sem que seja necessário desmentir alguma notícia falsa ou manipulação dos fatos. Abaixo, aí estou lendo aqui o Twitter do ministro Barroso, abaixo, vídeo do deputado Jonathan de Jesus restabelecendo a verdade acerca de vídeo que circulou na internet com comentário meu sobre a eleição em Roraima, né? Vocês viram aí a mensagem, né? A mensagem no Twitter do ministro Barroso. E a gente vai assistir então agora ao vídeo do deputado Jonathan de Jesus. Olá, sobre o vídeo em que apareço falando com o ministro Luiz Roberto Barroso, em encontro rápido nos corredores do Congresso, ele diz, abre aspas, eu até brinquei com ele, que as eleições em Roraima não se ganha, se toma, fecha aspas. Essa fala do ministro faz referência ao senador Messias de Jesus, que em visita ao TSE contou-lhe que por 2 vezes tomaram as eleições dele, fazendo alusão às eleições de 90 e 94, onde acreditava que seria eleito, quando a votação ainda era em cédula de papel. O resultado era divulgado em mapa e o voto eletrônico não existia. A fala, claro, além de editada, foi retirada de contexto para atacar o presidente do TSE e a mim. Seguimos firmes, pois a verdade sempre prevalece. O fato é que a declaração do Barroso lembra uma resposta do José Dirceu em entrevista ao jornal espanhol El País em 2018. Ele foi questionado sobre a possibilidade de o PT ganhar as eleições daquele ano e não levar. E na resposta ele afirmou o seguinte: acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Do José Dirceu, Constantino, a gente não esperava outra coisa, né? Um guerrilheiro treinado, você até espera realmente uma frase dessa. Agora, de um ministro do TSE, ainda que seja uma piada, uma brincadeira, imagina o presidente Bolsonaro fazendo uma brincadeira nesse nível. Constantino, começo com você. É exatamente essa a questão, Lacombe. A fala do parlamentar em defesa do ministro Barroso diz que tiraram de contexto e uma piada, né? E é engraçado que, simultaneamente, na imprensa a gente viu várias chamadas exatamente iguais, né? Barroso faz piada e é deturpada por bolsonaristas. Distorções, assim. todas as distorções. Distorcidas, exato. Exato. E aí a questão que fica é exatamente essa, a primeira pergunta. Tá,
uma piadinha, né, inocente. Vamos olhar, então, o contexto, exatamente quem é Barroso, o que o STF e o TSE vêm fazendo em relação à soltura de Lula, em relação a torná-lo elegível, a perseguição a Bolsonaro, os rótulos e xingamentos ao presidente, o papel de partido de oposição mesmo. Aí, quando a gente coloca nesse contexto e lembra, como todo mundo imediatamente lembrou, dessa ameaça, né, não é nem velada, é escancarada, direta, do Daniel, né, o nome de guerrilheiro de Dirceu em Cuba, aí a gente consegue ver que não tem muito motivo para rir da piada. E a primeira pergunta que vem é essa. E se fosse Bolsonaro? E se o presidente tivesse feito uma piadinha do tipo, não, isso aí a gente não liga muito não, porque a gente vai lá e toma. Né? Então, é óbvio que salta aos olhos de qualquer pessoa atenta o duplo padrão. E é esse duplo padrão, Lacombe, que está incomodando, que está saturando a paciência de muita gente. As pessoas estão vendo esse espetáculo com muita pose, né? Muita fala calculada, lendo teleprompter, e a gente está vendo o quê? Por baixo dos panos, muita concertação e articulação indevida para começo de conversa nessa votação da PEC, que muitos parlamentares tiveram uma guinada de 180 graus no que eles defendiam ou no que votaram em 2015, e, de repente, ali estavam chamando de golpe defender o voto impresso, né, e se orgulhando, inclusive alguns com a impressão do seu voto, se orgulhando de que votaram contra a PEC. Né? Então, veja, isso é ingerência de um poder no outro. O próprio presidente, numa das saidinhas, no dia seguinte, ele deu a entender que, com certeza, muita gente ali sofreu de retaliação ou medo de retaliação, até porque o Barroso esteve no parlamento para conversar, para persuadir, né, os parlamentares a votarem contra. Então, tudo isso é muito indevido. Nós estamos vendo o quê? Quando você soma tudo o que aconteceu, quando você junta as peças que você tem do quebra-cabeça, a imagem que se forma não leva ninguém a achar graça de uma piadinha inocente de alguém como Barroso sobre tomar eleição em vez de vencer. As pessoas estão com os nervos à flor da pele, né? Estão, sem sombra de dúvidas, preocupadas com a lisura do processo. Vamos falar depois, vou dar oportunidade também para os colegas. O pessoal reclama que eu corto muito meu querido Fiuza, mas o próprio TSE está tentando reagir, né? Responder, oferecendo um pacote de mais transparência, mas que não endereça o cerne da questão. Né? Então, só adianto esse pensamento por enquanto, mas o fato é que uma parcela que eu diria, pelo menos mais ou menos metade da população brasileira, e aliás a disputa no Congresso ficou exatamente com essa divisão ali, né? Até venceu o voto a favor da PEC, mas não deu os 308 para aprovar uma PEC, né? Mais ou menos metade da população vai para as urnas desconfiando. Não tem contratação de publicitário que resolva isso e não tem abrir acesso a código-fonte com antecedência ou botar mais urnas para passar por uma verificação que vai resolver o X da questão. O X da questão é que o voto não tem materialidade e não tem apuração pública. E isso não está resolvido com nenhuma medida anunciada pelo TSE. Então, nós estamos indo para um quadro de eleição muito preocupante, né? As pessoas indignadas e preocupadas com esse cenário que vai se montando aí, parlamentares que mudaram de forma muito suspeita, e a gente sabe que existe um círculo vicioso, porque os parlamentares têm foro privilegiado e rabo preso, que é uma combinação explosiva, quando eles podem ser julgados apenas pelos ministros supremos, que, por sua vez, só podem sofrer impeachment por conta de alguma ação do Senado. Então, isso junta a patota toda, ninguém solta a mão de ninguém, e é o povo que paga o pato. Então, Lacombe, o que nós vimos essa semana aí não tirou do radar voto auditável. E eu acho curioso ver muita gente pressionando o presidente para responder que ele vai aceitar ou não o resultado. O presidente não controla o povo. É o povo que está desconfiado e é o povo que, dependendo do resultado, pode ter convicção de que foi lesado. Ana, vou deixar você por último nessa primeira rodada para você falar exatamente do comportamento. Falamos um pouco no domingo passado
do comportamento dos juízes da Suprema Corte americana, que é completamente diferente do comportamento dos nossos juízes aqui, que dão entrevistas sem parar, que passeiam pelo Congresso, que fazem reuniões com líderes de partido, que se metem numa questão legislativa, aí se metem nos outros dois poderes o tempo inteiro, né? Fazem lives, é algo inacreditável. Vou passar então primeiro para o Fiuza, porque Fiuza, a gente teve um turning point ali, a gente teve uma mudança, né, do caminho que tomava essa PEC, que seria provavelmente aprovada, mas a gente teve aí a interferência do Barroso, de outros dois ministros do STF de uma maneira geral, né, bombardeando essa PEC a todo momento, fazendo passeios pelo Congresso e fazendo uma reunião com líderes de 11 partidos, Fiuza, em que a partir dali tudo começou a se modificar, né? Mudaram integrantes da comissão especial. Como é que a gente encara uma situação dessa com um judiciário se metendo, nesse caso, no legislativo, mas ele se mete no executivo também, Fiuza? Pois é, ela convivendo aquela cena ali, né? Eu te pergunto, você não acha que o que deveria ser questionado ao ministro Barroso seria o que o senhor estava fazendo ali naquele local? Pois é, falei disso. Bastava a presença dele ali para a gente achar estranho. Não precisava fazer piada. Porque assim, eu faria essa pergunta. O que o senhor estava fazendo nesse local? Aí ele ia vir com uma retórica, como sempre, né? É o rei da retórica, né? Não, eu sou um cidadão, eu sou um servidor, eu tenho liberdade para transitar, nhenhenhen. Mas a resposta que a gente quer é o seguinte: o senhor foi ao Congresso fazer o quê? Né? Porque um ministro da Suprema Corte trabalha na Suprema Corte. E o Congresso Nacional, ele pode ser julgado por essa Suprema Corte, né, por causa do foro privilegiado, ele pode ser, no caso do Senado, revisor e proponente de impeachment de ministro do STF. Então, cada um na sua casa, né? Ele estava, né, Lacombe, desenvolto, tranquilo, irreverente, porque esse é o problema atual da democracia brasileira. Ela criou aí uma espécie de uns compartimentos, né? A democracia brasileira hoje tem uma quarentena VIP, né, para algumas das suas autoridades. E aquele flagrante do Barroso mostra um pouco isso, né? Quer dizer, a sua tranquilidade, o seu estado de espírito jocoso. Ele, vamos lembrar, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele preside o processo eleitoral no Brasil. Ele está dizendo que eleição não se ganha, se toma. Ele fez uma piadinha. Então, a gente gostaria que ele explicasse, né? O que ele foi fazer lá? Noves fora retórica, né? Não, eu tenho liberdade, tá bom, Barroso, mas o que você foi fazer lá? Foi conversar com quem sobre o quê? Não, eu fui esclarecer, não. Esclarecer, não. A democracia não funciona assim. Não é o ministro do STF dar um pulinho no Congresso para esclarecer que o voto assim ou assado é melhor, sendo que, inclusive, abre parênteses, o próprio TSE já defendeu até com vídeo institucional a forma que ele foi lá pedir para os partidos não aderirem, não aprovarem, né? Pedir entre muitas aspas, né? Então, a gente está vendo realmente um ambiente preocupante por causa desse nível de artificialidade. Nós vimos no espetáculo da rejeição ao voto auditável um show de falsidade, de mentira, né? Primeiro, com a boa parte da outrora grande imprensa fingindo que não via o povo na rua pelo voto auditável. Segundo, os debates, né? Os políticos passando ao largo, portanto, fingindo também que não viram que o sistema foi violado e, portanto, é violável. Em terceiro lugar, todos fingindo que o debate era pela volta à cédula de papel. Foi isso que nós vimos. É bizarro, é primário, mas foi isso que nós vimos. O show de falsidade que terminava com isso. Nós vimos os discursos. Não, eles querem
Como é que pode ser um ambiente adulto esse, né? Em que o debate no grande momento, numa votação que leva horas, tem parlamentares, líderes de partidos, de blocos, dizendo não, é um retrocesso voltar à cédula, é um retrocesso retomar o papel. A gente não vai nem explicar e cansar a beleza do nosso espectador aqui mais uma vez, dizendo que não é isso, Constantino acaba de repassar. Então, o grande problema é esse. Essa democracia ela está com um asterisco, né? Essa democracia onde a circulação de informação, a circulação de autoridades, a circulação de ideias, está tudo meio conspurcado, está tudo meio desviado. Nós estamos falando de quê? Né? Qual é a discussão aqui, de fato? É lisura da eleição? Pois bem, isso não foi discutido no Congresso. A matéria foi rejeitada com defesas, com premissas falsas, mentirosas, e o jogo cai sempre nessa questão aí. O Barroso vai dizer que tudo é fake news, que tudo é o gabinete do ódio. Né? Então é isso, a gente tem que tentar aí tirar as máscaras, as caricaturas e mostrar que realmente a opinião pública, né, quer dizer, está sendo envenenada, intoxicada por autoridades, por veículos de comunicação que se divorciaram completamente da realidade, né, que estão contando história. E, como já disse Constantino também, num ambiente preocupante, porque aí, nesta disputa controversa e já suspeita, desponta o nome do maior ladrão do país, reabilitado por essa mesma corte. Né? Isso não pode acabar bem, a gente tem que exigir, no mínimo, um aprimoramento desse processo até lá. O ambiente não é fácil e eu não estou muito otimista, não, depois dessa votação no Congresso. Tá difícil ficar otimista realmente, né? Porque a gente vê uma guerra muito suja. Você citou aí o exemplo de parlamentares, né, de oposição, dessa oposição destrutiva, né, que acha que finge, né? Constantino e eu tivemos essa conversa, fingem que derrotaram o Bolsonaro, quando na verdade a gente acha que eles cederam a uma chantagem, a uma pressão, mas eles acham ou fingem, propalam que derrotaram o Bolsonaro, quando na verdade derrotaram a democracia brasileira. Esse é fato. E uma guerra suja que tem, como disse o Fiuza, essa mentira de que seria uma volta ao voto em cédula, uma mentira deslavada, e a outra mentira também muito usada, a deputada Tabata Amaral foi mais uma que falou sobre isso abertamente numa live, né, que a gente levaria um comprovante do voto para casa, sairia da sessão com comprovante de voto na mão. A questão toda, Ana, é que, bom, vai lá, fake news não é crime, não tem tipificação, né, mas esse tipo de mentira, né, não incomoda em nada os nossos juízes aqui do Supremo no Brasil, né, nada, absolutamente nada, mas eles conseguem enxergar fake news como crime em outros casos, né, quando atinge um outro lado. Nos Estados Unidos seria bem diferente, é bem diferente. Os juízes se atêm aos autos, são mais discretos, é uma situação completamente diferente e como disse o Fiuza, falta otimismo para acreditar que a gente vá chegar a um nível, um dia, de ter uma Suprema Corte como a americana, infelizmente também. Muito diferente, assim, não dá nem para a gente comparar, né? Porque os juízes da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, eles não têm redes sociais, eles não fazem lives, eles não têm Instagram, eles não vão para o Zoom com youtubers, eles não fazem reuniões com líderes de outros partidos, eles sequer passeiam ali pelos corredores do Congresso americano. E eu acho que no Brasil a nossa política é diferente. Às vezes a gente quer comparar, não dá para comparar tudo, mas nesse caso da Suprema Corte, e eles falam tanto, né? É engraçado quando a gente vê, às vezes, Alexandre de Moraes já citou Alexander Hamilton, Barroso já citou juízes da Suprema Corte americana, Clarence Thomas, mas, ao mesmo tempo, eles não copiam o que realmente é a Suprema Corte americana, né? Eles são muito discretos, eles não colocam o dedo ali em outras esferas institucionais, não mexem com o executivo, não mexem com o legislativo, só declaram alguma coisa quando provocados, né? E aí, quando provocados nos autos,
e não quando provocados em redes sociais ou vídeos como esse vídeo tosco, né, do ministro Barroso. Eu diria que é um vídeo tosco, um ministro da nossa corte mais alta fazendo uma brincadeira dessa. Eleição a gente não vence, a gente toma. Eu acho, Lacombe, que, ok, pode ter sido uma brincadeira. O problema é que é uma brincadeira que vem de um ministro de uma corte que atropela a nossa Constituição. O brasileiro está cansado de checar ali, será que isso é constitucional? Isso que o ministro Barroso fez, o Fachin, a Carmen Lúcia, será que isso é constitucional? E a resposta é sempre a mesma, não, não é. Não, não é. A nossa querida procuradora, aí, muito competente, professora, né, de Direito Penal, a doutora Tameia Danelon, ela tem um curso que ela fala exatamente, que ela ensina todas essas esferas políticas, constitucionais, institucionais, e eu tive a sorte de fazer o curso dela, e foi muito bom por causa disso, porque eu abria a manchete dos jornais e eu falava, mas espera aí, isso aqui não é constitucional, e aí eu checava, né, com ela, às vezes no privado, isso aqui é constitucional, e ela dizia, não, infelizmente, mais uma manobra, nada constitucional. Então, o problema é que o brasileiro, nós estamos caminhando num terreno que a gente tem que ouvir essas brincadeiras, mas um terreno onde a corte mais alta do país, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, atropela a nossa Constituição semanalmente, quiçá diariamente, né? Não sei se vocês lembram, mas na posse do presidente Jair Bolsonaro, a ministra Rosa Weber deu uma edição, né, uma edição da Constituição brasileira ali para o presidente, no mise-en-scène ali, tipo, olha, o senhor, por favor, respeite essa Constituição, né, aquela coisinha, vamos fazer uma piadinha aqui com o presidente para ele respeitar a Constituição. Mas parece que foi o último exemplar, né, do Supremo Tribunal Federal, o último exemplar da nossa Constituição, dado ao ali recém-eleito presidente Bolsonaro, e não tem mais nenhum exemplar. Se a gente voltar a fita também, até lá no impeachment da Dilma Rousseff, o próprio Lewandowski rasgou ali o artigo 52, ao vivo e em cores, para todo o Brasil assistir. E dali a gente falou, não, mas não é possível, isso aqui agora não vai acontecer de novo, E mal sabia, né, a gente que ia só piorar. Para finalizar aqui meu primeiro comentário, Lacombe, o problema disso tudo é que nós não temos, assim como aqui nos Estados Unidos, os checks and balances, né, os freios e contrapesos, eles bem calibrados no Brasil. A gente não tem isso. A gente tem o foro privilegiado, que coloca os senadores, que tem que demonstrar, de acordo com a nossa Constituição, accountability em relação aos ministros da Suprema Corte, e os ministros da Suprema Corte detêm todos os inquéritos dos parlamentares, ou seja, eles entram numa bolha deles ali, infinita, uns protegendo os outros, que o brasileiro vai ficar de fora. Então, a partir do momento que a gente não começar a discutir de uma forma séria a PEC do foro privilegiado e acabar com essa proteção, os ministros do STF eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo, porque não existe accountability que deveria ser ali salvaguardada pelo Senado. E não vai acontecer, porque estão todos eles ali com os inquéritos nas mesas exatamente dos ministros. Então, o foro privilegiado, a PEC do foro privilegiado, precisa entrar no nosso radar urgentemente. Constantino e eu falamos sobre isso essa semana com a deputada Bia Kicis, né, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Você tem esse sistema de proteção mútua, né? O STF ele julga ou deixa de julgar, quase sempre deixa de julgar os parlamentares, né? E o Senado, teoricamente, julgaria o STF, os ministros do STF. Então, Constantino, se a gente não partir para o fim do foro privilegiado, continuaremos nesse esquema, né? Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Exato, esse é o caminho, é o único caminho, né? E muita pressão nas ruas. Dia 7 temos marcado aí uma passeata, vamos ver, né? Agora, a Ana mencionou que aqui os justices não possuem sequer as redes sociais. Eu lembrei, enquanto ela dizia, que o STF não só
cada ministro tem rede, fala muito e opina, né? Como eles criaram uma conta oficial do STF no TikTok. No TikTok. E sobre também comportamento indevido, a presença do Barroso, que por si só, além da piadinha infame, já é uma coisa muito criticável, né? Nós tivemos aí também um almoço fora de agenda envolvendo o xerife, né, o Alexandre de Moraes, que foi filiado ao PSDB, junto com o Rodrigo Maia, que se tornou logo depois o vice-líder da oposição, ele que já era um sabotador da agenda de reformas enquanto presidente da Câmara, e o vice-governador do João Dória. Então, assim, do que falavam ali. E na imprensa, muita gente fingindo que não viu ou banalizando. Um almoço social, né? Jogar a conversa fora, devia estar falando sobre futebol. É tudo muito escancarado no Brasil, né? Eles atravessam os limites das suas funções à luz do dia e fica por isso mesmo, porque não há esse comprometimento com o império da lei, né? Eu quero ler aqui um trecho quando o Barroso anunciou as tais medidas por mais transparência, porque eu acho que esse trecho captura bem a empáfia, a arrogância de quem passou a ser chamado de iluministro, ou ungido por mim, no caso, né? Nós combatemos o ódio, a mentira, a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil. Veja, Barroso é o grande patriota. Vocês é que não sabiam. Verdade, transparência, educação e respeito ao próximo. Vai ver que é por isso que eles usam tantos rótulos para se referir a outros, né? Porque esse é o país que nós queremos. E a gente, na vida, ensina sendo. Quer dizer, eu não quero um país de Barrosos, não sei quanto a nosso público, mas eu tenho arrepio só de pensar nisso, né? É uma postura arrogante de alguém que se acha um iluminado e que, na prática, é o quê? Um militante, ativista, que ignora que não teve nenhum voto para tentar legislar na função de um juiz e que deprecia absolutamente os outros, os de quem ele discorda. Aí é o quê? Negacionista, né? Aí pode depreciar. Então, é uma arrogância, é típica visão de uma elite que vive numa bolha e perdeu o contato com o povo, com a realidade, né? Até porque esses ministros não saem nas ruas e não podem. E a outra coisa que eu queria ler aqui para fechar é que o editorial da semana, dessa quinta-feira, né, foi na veia ao criticar não só o arbítrio desse Supremo Tribunal Federal, como quem é o grande avalista desse tipo de postura, né? O inquérito das fake news está se tornando a norma no Supremo, diz o editorial da Gazeta do Povo, que valida investigações sem alvo definido e sem objeto definido, ao arrepio do ordenamento jurídico nacional e das garantias constitucionais. Veja lá, Combi, quando o Dias Toffoli, ex-advogado do PT, de Dirceu, quem já mencionamos aqui, né, que tentou 2 vezes ser juiz em concurso e fracassou. Quando esse juiz, né, ministro, inaugurou um inquérito totalmente ilegal e deu no dedaço a relatoria para o tucano Alexandre de Moraes, ali tinha que ter tido um escândalo no país, ali tinha que ter parado o Brasil. Isso foi adiante, depois isso foi sancionado, validado pelo plenário do Supremo com um voto dissidente apenas, o do Marco Aurélio Mello, que chamou de inquérito de fim de mundo, e ali abriu-se as porteiras para todo tipo de abuso, perseguição. Já havia outros casos ali de rasgar a Constituição, já lembraram aí da questão da própria Dilma Rousseff preservando os seus direitos políticos depois do impeachment. Mas o que se viu nesse inquérito foi sem precedentes. E ali o inferno ficou solto, né? E a imprensa engolindo. Muitos falavam na época assim, não, tem um vício de origem. Vício de origem, um troço ilegal, inconstitucional, policialesco, fazendo busca e apreensão na casa de parlamentares com base em nada, em nada. Ali instaurou-se no Brasil um Estado policialesco de ditadura de toga, totalmente arbitrário, né? E desde então a coisa vem piorando. Então nós estamos nessa situação, numa situação em que boa parte da imprensa é cúmplice, não é nem conivente, não é nem omissa, negligente, é cúmplice desse tipo de abuso, porque o alvo do momento é alguém que eles odeiam, que é o Jair Bolsonaro. Não estão enxergando o big picture, a floresta.
porque só querem enxergar a árvore. A árvore se chama Jair Bolsonaro e eles querem derrubá-la. Enquanto isso não acontecer, eles não vão descansar e eles topam tudo para esse fim. Então, estamos diante de uma situação para lá de perigosa no Brasil hoje. Falaremos daqui a pouquinho do almoço do Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, o vice-governador aqui de São Paulo, mas a Ana levantou o dedinho lá e pediu a palavra. É só para puxar esse gancho aí do Constantino em relação à atuação do Barroso e do próprio STF como legisladores, né? Eu puxei uma notícia aqui de 2019, vocês provavelmente vão lembrar. Barroso afirma que STF deve corresponder aos sentimentos da sociedade. O STF não tem que corresponder aos sentimentos da sociedade. Quem faz isso é a Câmara, é o Senado, é exatamente através dos seus políticos, dos seus agentes políticos eleitos pelo povo. E aí, nessa matéria, ele diz assim, você pode, eventualmente, ser contra-majoritário, mas, repetidamente, o Supremo não consegue corresponder aos sentimentos da sociedade. Isso vai ser um problema de deslegitimação e uma crise institucional. Ou seja, o que ele está propondo é exatamente uma crise institucional, porque o STF ele é uma corte constitucional. Essa corte não tem que corresponder aos sentimentos da sociedade. Quem faz isso são as casas legislativas, né? O ministro, o juiz da Suprema Corte americana aqui, o Antonin Scalia, que foi indicado aqui pelo nosso Ronald Reagan, ele dizia isso, que a corte, que qualquer juiz que senta ali tem que ser apenas ter a atenção à letra fria da lei. Ele falava que a Constituição é um documento frio, que a corte, qualquer juiz, tem que ter atenção apenas a isso, que se algum juiz quer mudar a lei ou aí prestar atenção de uma forma institucional aos sentimentos da sociedade, que esse juiz tem que aposentar a sua toga e se candidatar a algum cargo eletivo nas casas legislativas. Então, a gente vê que a nossa Suprema Corte, essa declaração do ministro Barroso afirma que a STF deve corresponder aos sentimentos da sociedade. Isso é muito perigoso, porque que setor da sociedade ele vai escolher para corresponder? Isso é muito perigoso. Nós estamos hoje vivendo uma crise institucional gravíssima e é preciso pressionar o Senado para que essa crise não se alastre mais ainda. Com certeza, Ana. E aí você abre um grande jornal brasileiro, já foi um grande jornal brasileiro, e vê uma colunista desse grande jornal dizendo que o Barroso é um grande estadista, né? Desde quando juiz tem que ser estadista? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Fiuza, eu vou falar de um assunto aqui e passo para você, seguindo ainda falando um pouquinho do voto auditável, porque a prova maior de que a transparência da eleição não é só uma pauta do Bolsonaro é que o PCO, né, que já nos surpreendeu outras vezes, o Partido da Causa Operária, saiu em defesa da impressão dos votos, né? A legenda publicou o seguinte nas redes sociais: voto impresso. A imprensa golpista, os políticos da direita e a reboque da burguesia, a esquerda pequeno-burguesa, saíram numa cruzada contra mais um direito democrático da população. Urnas invioláveis, TSE a serviço do povo? Ora, a quem serve a campanha contra o voto impresso? E aí, Fiuza, transformaram essa questão numa questão do Bolsonaro, talvez como desculpa a chantagem ou a pressão que sofreram do Supremo Tribunal Federal. Como disse lá no início, ficam com esse discursinho de que impuseram uma derrota ao Bolsonaro, mas impuseram uma derrota à nossa democracia, porque se a democracia é baseada na vontade do povo e você suspeita e você tem dúvidas sobre a vontade do povo, se aquilo que, né, as urnas aparentemente demonstraram é realmente a vontade do povo, você derrotou, na verdade, a democracia, Fiuza. Lacombe, é tudo uma grande piada, né? É tudo uma grande piada. A gente caiu assim num jardim de infância, né?
nós voltamos ao jardim de infância, aí tem um cercadinho ali que tem os nostálgicos do Muro de Berlim, né, querendo fingir que ascendeu aí uma força obscura, e aí o outro lado do muro vai rebater essa força. É uma piada, né? Como disse o Barroso, né? Ele mesmo um protagonista dessa piada, né? Isso virou uma grande piada. Eu gostei muito dessa lembrança da Ana, eu não estava lembrando dessa declaração, né? Essa declaração realmente é um resumo dessa geleia que virou o debate político, né? Porque isso seria né, uma retórica fraca dessa, né? Inapropriada, seria suficiente para descredenciar um personagem desse, né? Realmente é um grande estadista, né? Com um discurso de vereador de rincão, né? Deve atender como é que é, Ana? Atender os sentimentos da sociedade, como é que é a mesma frase? Deve atender aos sentimentos da sociedade. O STF deve atender aos sentimentos da sociedade. Os sentimentos, como ele é sensível, né? Ele está atento aos sentimentos, né? Ele é sensível, ele é progressista, ele é humano, né? Então, é uma demagogia de quinta categoria. Isso só não é um ridículo atroz e definitivo, né? Julgado como tal pela coletividade, porque o ambiente está muito fraco, né? O ambiente está realmente muito, muito degradado intelectualmente, e eu acho que isso, Lacombe, virou realmente um pacto de cinismo, né? Porque esse negócio, por exemplo, lembrar aqui como é que foram as posições dos tucanos, né? Nessa famigerada votação. Eles fizeram um rebolado assim até a boquinha da garrafa para dizer, quer dizer, principalmente o do Aécio, né? Acho que o do Aécio é mais representativo disso, né? Ele quer dizer que quer discutir o voto auditável depois de 22. E por que ele não quer discutir agora se ele é a favor do princípio, se ele é a favor desse instrumento, se ele acha que é necessário para ampliar a segurança da eleição? Porque o Bolsonaro quer agora. Foi isso que ele disse. Não sei se vocês atentaram para isso. A justificativa do Aécio Neves foi essa. Ele diz, não, porque agora... Usou, claro, né, um jeitinho, um vernizinho ali. Não, agora o presidente atrapalhou a discussão, então não foi possível. Mas depois de 22, quer dizer, depois dessa eleição que está sob suspeita, depois dessa eleição que fez o povo ir às ruas aos milhões pedindo auditagem, que não existe, não adianta o TSE ficar mentindo, espalhando fake news diuturnamente sobre isso. A eleição não é auditável, porque você não tem justamente a comprovação do que foi digitado impressa depois da urna. Não vai ser auditável nunca. Se essas urnas forem emprenhadas de softwares viciados, que trocam o voto, como é possível, e esse sistema já esteve invadido por meses em 2018, com quebra de códigos-fonte, esse tipo de fraude, Lacombe, não aparece espontaneamente, não vai aparecer no BU, no boletim da urna, não vai aparecer em lugar nenhum, a não ser que alguém denuncie ou que alguém confesse. Isso aí não vai aparecer se você não tiver o demonstrativo, né, que é o que se tentou agora. E aí, esse sistema falho, vem o Aécio Neves dizer que nessa eleição, que é a eleição que vai ser disputada pelo Lula, que já está com 200% das intenções de voto nas pesquisas de opinião. O Lula já está eleito, empossado e roubando normalmente, segundo as pesquisas de opinião. O Lula está de volta. E o Aécio acha que tem que esperar esta eleição passar para, então, chegar à segurança do sistema. E por que ele diz isso? Né? Porque é o Bolsonaro, porque o problema é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro atrapalhou a discussão. E o Partido Novo também, e outras forças aí, né, do espectro político brasileiro. Né? O Partido Novo, aquele deputado que
votou contra na comissão, depois votou a favor no plenário, porque, no fundo, ele é a favor, mas o Bolsonaro atrapalhou. Eles estão nessa. Eles estão nessa. Então, o que a gente percebe hoje é que os princípios foram abandonados, os valores foram abandonados, não importa valor, o Barroso é isso, é o sentimento da sociedade daí para baixo, né? Os tucanos, os liberaloides, o Partido Novo, já meio velho, meio mofado, é tudo Bolsonaro, porque eles sabem que tem aí um consórcio de manchetes que vai dar espaço para tudo que for anti-Bolsonaro. E o governo brasileiro, o momento do país, não é resumível pela caricatura de um presidente que se queira fazer. Um governo tem políticas, tem ações, tem reformas, tem uma série tem um grande painel de ações positivas, negativas, ações, por exemplo, liberalizantes, ações de desburocratização, ações de enfrentamento à corrupção. Isso está aí, tem um primeiro escalão técnico. Isso tudo foi abandonado, nesse debate desonesto, isso tudo foi esquecido para ficar nessa caricatura aí do Bolsonaro. Então, isso mostra a desonestidade, de todos esses que se apresentam aí como os liberais, os educados. Outro dia estava o Barroso e o Alexandre de Moraes, que são dois ministros da Suprema Corte que estão fazendo política abertamente, ou seja, que não estão do lado da civilização, do iluminismo, eles estão forçando as fronteiras da República, da constitucionalidade. Eles estavam lá sendo paparicados no INSPER, que é um instituto importante, que foi fundado por economistas importantes, que têm bons serviços prestados ao país, que propunham parte dessa agenda que está em implantação, e essa elite intelectual, acadêmica, toda, ela virou as costas, ela faz cara de nojo, ela não quer saber dessa agenda que está, em parte, em implantação, privatizações, venda de ativos, então eles não querem saber, eles chamam para lá para paparicar o Barroso e o Alexandre de Moraes, que são o que há de mais arcaico hoje, em termos que você possa olhar de civilidade, civilização, bom funcionamento de democracia, respeito à institucionalidade. Eles são o que há de mais arcaico, eles estão fazendo essa política desvairada. E a elite econômica, uma parte intelectual, ditos liberais, estão aí flertando com esses, todos apostando nesse suposto ativo do antibolsonarismo. Eu acho uma pena, eu acho uma ruína. Vamos ver onde é que isso vai dar. Ô, Fiuza, eu gosto quando você fala Bolsonaro, eu gosto que você fala Bolsonaro, porque é uma ideia fixa, Bolsonaro, antibolsonarismo, fora Bolsonaro, fora Temer. Para mim, chega de fora Bolsonaro. Eu estou no fora Temer. Eu quero voltar para o fora Temer. Porque o STF também cercava o Temer, não cercava? Eles fizeram a mesma coisa. É uma o Barroso tara. Prorrogava... É uma tara, Eles têm uma tara, eles vão ficar no vazio existencial depois do Bolsonaro, vai ser um negócio feio, cara. Vão se jogar da janela. E já tinha o Fora Temer naquela época, mas é curioso que também tem uma turma de liberaloides incoerentes que hoje demonizam não só Bolsonaro como Paulo Guedes e que defendiam Temer. O Amoedo é um deles, do Partido Novo, e a turma do MBL, os liberaloides. Eles falavam pragmatismo, o Temer estava lá com o Centrão, com todo mundo que tem para governar, até porque ele é isso. E tinha uma agenda positiva. Então, eles focavam na agenda. Agora, como disse o Fiuza, eles ignoram a agenda. Para fazer justiça, o voto do deputado Marcel Van Hatten foi muito bom a favor da PEC. Ele fez um discurso muito coerente e foi contra o partido. E o Amoedo está pedindo a expulsão, a saída de quem votou a favor da PEC. Ele chegou nesse nível. E o mais incoerente de todos, entre os tucanos, porque tucano ficou meio dividido, também justiça seja feita. Teve tucano votando a favor do voto da PEC, Mas o Carlos Sampaio, deputado de longa data, ele foi justamente o líder tucano que leu a conclusão do relatório da tentativa de auditoria das urnas de 2014, que estava envolta de suspeita já, contrataram especialistas técnicos, não conseguiram concluir os trabalhos e ele leu o relatório pedindo, com toda a admiração e respeito pelo TSE,
pedindo a evolução do sistema. E ele vai lá quando tem a chance de votar pela evolução e vota contra. Ou seja, essa turma não tem mesmo nenhum compromisso com o país. E você viu como é que ele justificou, Constantino? Como é que foi? Você viu qual foi a coreografia dele? Ele quase ali, inflamado, quase aos gritos ali, né? Eu defendi, eu tenho orgulho como vice-presidente do PSDB de ter questionado esse sistema, eu provei que ele não era auditável, não sei o quê. E agora, senhoras e senhores, amigos, tios, compadres, netos, sobrinhos, eu venho a declarar que vou votar contra, porque agora o sistema é auditável. Aí, aquele negócio, mas é auditável como? Mudou muito. Uma resolução do TSE, que ele diz que é meio graças a ele, graças ao esforço dele, garantiu que uma comissão de notáveis, que inclui a OAB, a universidade tal, não sei o que lá tal, as Forças Armadas, até as Forças Armadas e tal, estarão lá, serão os guardiões da segurança da auditagem do voto. Quer dizer, ele criou uma ideia falsa, de que o sistema evoluiu graças a uma resolução do TSE que diz que todos esses observadores terão a possibilidade de exercer um crivo, né? Mas um crivo a partir de quê, deputado Carlos Sampaio? Que condão, que possibilidade de auditagem a OAB, a universidade não sei que lá, o conselho de não sei quem, vai ter sobre, por exemplo, uma invasão, uma violação de códigos-fonte do sistema? Eles vão fazer o quê? A OAB vai fazer o quê? Ou seja, ele fez um mise-en-scène, né? E eu fiquei esperando, bom, o Carlos Sampaio agora, no final, vai revelar que tem uma salvaguarda que ninguém sabe, que foi criada graças a ele, de uma resolução do TSE, e ele veio com essa pantomima de um conselho de notáveis que vai observar. Ou seja, todos muito despreocupados com o que estão dizendo, porque é isso, o ativo é o antibolsonarismo e virou justamente essa pauta, né? Assim, o Bolsonaro defende, quem for contra tem espaço na manchete. Não é só uma questão de ataque hacker, nós dissemos aqui... Não, isso é importante, só para frisar, Lacombe, porque nós falamos aqui isso já em 3 programas, pelo menos, né? E várias entrevistas que cada um de nós fez com vários desses especialistas. O voto é a questão da materialidade para ter como contraprova e você saber ali que em quem você digitou e apareceu na tela foi de fato computado e ter essa contraprova, e depois a apuração pública diante de todos os olhos. E essas medidas todas, anunciadas pelo TSE, reveladas pelo deputado Carlos Sampaio, não endereçam estas 2 questões, não atacam o cerne do problema que gera desconfiança, motivo pelo qual só o Brasil, Bangladesh e Butão adotam esse modelo maravilhoso, provavelmente o melhor do mundo, enquanto que Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Suécia, Noruega, Japão, todos eles preferem alguma coisa em papel. Não, só lembrando também que a Suprema Corte da Alemanha rejeitou a compra das nossas urnas para o sistema eleitoral na Alemanha. A Suprema Corte da Alemanha disse, não, isso aqui a gente não quer, não. Vocês podem continuar com isso no Brasil, Bangladesh e Butão, aqui a gente não quer isso, não. Agora, em relação eu também, Fiuza, acompanhei o discurso do deputado Carlos Sampaio, e ele estava tão inflamado que eu também pensei, agora no final ele vai falar, temos um sistema de auditoria que é assim, assado, não precisamos dessa PEC, mas não. Ele disse que o sistema de auditoria é vários grupos entrando numa sala fechada e recontando os votos. Agora, o que impressiona nisso tudo é que muitos dos deputados, senadores, eu sei que nós estamos vivendo assim, um período muito conturbado, nossa democracia está em jogo, estamos extremamente preocupados,
Mas tem um lado que eu estou achando ótimo isso tudo. Eu estou achando ótimo, desde 2018, os armários estão escancarados, os esqueletos estão todos de fora. Quem vinha com papinho liberal na economia, não, eu sou... Agora não tem como. Está todo mundo no campo de batalha, está todo mundo no fronte, está todo mundo exposto. Ou você é, ou você não é a favor do país, independentemente de quem esteja no executivo. Então, eu acho que a limonada que a gente pode fazer, né, de vários desses, de tantos limões aí, é isso. As máscaras caíram, todas. Não tem mais como fingir, você bradar alguma coisa nas redes sociais ou no plenário, e na hora de votar você vota outra coisa, por causa do Bolsonaro, né, Fiuza? Então, eu estou achando ótimo esse lado. As máscaras todas estão no chão. Em relação ao sistema que a gente tem hoje, só para terminar rapidamente, não é uma questão de ser um sistema que foi violado 2 vezes nas 2 últimas eleições, né? Não é só uma questão de estar ameaçado por hackers, mas é uma questão que qualquer sistema tem técnicos envolvidos na operação, na programação. Então, se você não tem um sistema auditável, né, como é que você vai garantir que esses técnicos são idôneos, honestos, trabalharam corretamente, programaram as urnas corretamente?